Olá, amigos! Eu sou Eliane, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. Neste mês, as palestras dão continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema escolhido de hoje é o que é preciso entender por pobres de espírito. Quem vai falar para nós é Cláudia Matos, grande companheira aqui do Centro Espírita Irmã Rosa. Para nossa harmonização inicial, escolhemos uma página extraída do livro Ceifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 17, Em torno da humildade. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares que se erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que vejamos inclinados e envaidecermos por algumas coisas, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer, ou modificar. Vamos então, meus queridos irmãos, nesse momento, orarmos ao nosso Pai, elevando os nossos pensamentos, vamos profundamente agradecê-los por tantas dádivas que, como nos disse a página, são empréstimos da sua bondade para conosco. Vamos agradecê-los, em primeiro lugar, pela nossa vida, que é uma grande dádiva, pois através dela, de nossas reencarnações, podemos corrigir o curso de nossas vidas, podemos corrigir os desvios, podemos corrigir as nossas ações. Ó Pai, te agradecemos por tudo mais, pela vida, pela saúde, pela família, pelos companheiros que colocastes em nossos caminhos, para que com eles possamos aprender, para eles possamos doar. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por tantos ensinamentos, por tanto crescimento. Pedimos a espiritualidade amiga da casa, que intua nossa irmã que fará uso da palavra neste momento, que nos traga aquelas orientações de que necessitamos para dar continuidade à missão, tudo que viemos aqui fazer nessa encarnação. Ó Pai, esteja conosco agora e sempre, que a sua bondade nos acompanhe em todos os momentos, nos auxiliando,
a superar os obstáculos que se lhe apresentem. Esteja conosco, ó Pai. Assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho, com atenção, a nossa irmã Cláudia Matos. Olá, meus amigos. É mais uma vez com imensa alegria e satisfação que estamos aqui nesse encontro virtual para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que vem sendo feito às sextas-feiras. E hoje, última sexta-feira de novembro, não poderíamos deixar de iniciar a nossa exposição agradecendo a Deus por mais um mês, por mais essa oportunidade, por podermos estar juntos, mesmo que apenas através da internet, matando um pouco a saudade daquelas nossas reuniões públicas na casa da Irmã Rosa. Então vamos nos preparar, nos concentrarmos e na companhia do nosso mentor espiritual, vamos ver que podemos nos sentir como se estivéssemos lá, juntos à espiritualidade amiga e abnegada daquela casa de luz e de amor, preenchendo os nossos corações e os nossos lares com fluidos de esperança e de paz. Ai, como é bom a gente estar em casa, né? Então vamos a uma pequena história. Conta-se numa história judaica que um sábio relatou que certa vez, quando viajava de navio, desabou uma violenta tempestade e, por sorte, ele e seus amigos conseguiram chegar a uma praia onde tinham abrigo. Quando o temporal passou, eles deixaram o esconderijo e continuaram a viagem. E, de repente, avistaram o casco quebrado de uma embarcação. Chegando mais perto, perceberam que se tratava justamente do navio onde um grande mestre deles havia navegado. Aí o coração deles, especialmente do sábio, muito abalado, se encheu de dor. Mas qual não foi sua surpresa quando ele desembarcou e correu para a casa de estudos que frequentava? Ele viu sentado, ensinando pacientemente os seus discípulos. Quem? Seu venerável mestre. Que alegria, saber que ele estava bem. Mas o sábio grita: mestre, me conta como escapou da tempestade, se eu vi com meus próprios olhos o casco da sua embarcação que naufragava. De maneira respeitosa, como era seu costume, o mestre respondeu: um pedaço de madeira estava flutuando perto de mim quando o mar estava a ponto de me engolir. Eu me agarrei nele, subi nele e, com a ajuda de Deus, pude voltar para casa. Mas, mestre, conte, por favor, como não foi tragado por aquelas ondas gigantescas que afundam navios inteiros, que dirá um minúsculo ser humano flutuando num pedaço de madeira. E o mestre então finalizou: eu inclinei a cabeça diante de cada onda. Com esse pequeno conto que fala sobre orgulho e humildade, nós iniciamos nossa exposição de hoje, cujo tema é o que é preciso entender por pobres de espírito. Nosso estudo foi feito com base no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, cabendo destacar hoje, então, os itens 1 e 2 desse capítulo. O nosso objetivo principal aqui é esclarecer o real significado da expressão pobre de espírito à luz da doutrina dos espíritos, na certeza de que a sua vivência nos conduzirá ao reino dos céus. Como disse Mahatma Gandhi, se todos os livros sacros da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada de fato estaria perdido. Isso porque todas as bem-aventuranças de Jesus são um roteiro, um código de ética, de moral e, acima de tudo, uma esperança paciente por dias melhores. Uma promessa de evolução espiritual quando a gente pratica as palavras de Jesus.
um verdadeiro passaporte para a felicidade real que tem todo aquele que guarda o reino de Deus em seu coração. Numa linguagem simples, mas metafórica, o mestre reuniu no sermão todos os passos, todos os caminhos que nos levam ao reino dos céus. As bem-aventuranças são, portanto, ricos ensinamentos do mestre. Mas há que se ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como ele mesmo disse, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 3, nós lemos que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de falarmos sobre o que de fato é pobreza de espírito, vejamos o que entender por reino dos céus. O reino dos céus pode ser considerado como o estado da alma daquela pessoa que está em paz, com a consciência tranquila, que atingiu e consegue se manter em planos vibracionais elevados. O reino não é um lugar circunscrito acima de nossas cabeças, como o céu. Ele está dentro de nós. Quantas vezes a gente usa as expressões paraíso, estar nas nuvens, para mostrar como a gente está feliz, leve e realizado, não é verdade? É por isso que nessa parte do sermão, Jesus utilizou a expressão bem-aventurados os pobres de espírito, que foi para mostrar que as pessoas felizes espiritualmente, de alma leve e simples, têm mais chance de evoluir, de subir, quando se livram dos pesos materiais que os acorrentam, que puxam para baixo, que aprisiona nos planos vibracionais inferiores. Para os materialistas, o bem-aventurado, no entanto, é aquele que possui bens materiais, né? Poder, inteligência, domínio da ciência e destaque social. É o rico. Os demais seriam os pobres de espírito. Vale lembrar aqui que muitas vezes, culturalmente, a gente ainda utiliza a expressão pobreza de espírito de uma forma muito equivocada, querendo se referir à torpeza, à pequenez de pensamentos e atitudes, à pouca inteligência. E agora nós já sabemos que não foi esse o sentido que Jesus quis dar a essa expressão. Na expressão pobre de espírito, ser pobre não deve ser encarado literalmente, considerando como a escassez da posse de bens de qualquer espécie, mas sim como ser humilde, ser simples, ser desprendido dos bens terrenos, mesmo os possuindo. Isso é importante. Ser pobre de espírito é ser humilde, e ser humilde é não possuir orgulho, inveja, nem vaidade. É ser como o homem de bem, de cujas características nos fala Kardec na questão 918 do Livro dos Espíritos. O homem de bem é aquele que pratica a lei de Deus de uma forma natural, sem o mínimo esforço, e tem consciência da vida futura. Enfim, é o homem que já aprendeu a amar. O homem de bem também é mencionado no item 3 do capítulo 17, Sede Perfeitos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e nas instruções dos Espíritos, François, Nicolas e Madeleine, no item 8, A Virtude, finalizam dizendo que sabem que o homem está longe da perfeição, mas que é preferível que ele tenha poucas virtudes e seja modesto, do que ele tenha muitas virtudes e se orgulhe demasiadamente de si mesmo. Eles dizem assim, abre aspas, foi pelo orgulho que as gerações sucessivas se perderam e pela humildade um dia deverão redimir-se. Fecha aspas. Ter conforto material é bom, não há nada de errado na gente se esforçar, em trabalhar honestamente para ter uma boa casa, poder sair para almoçar fora, coisa
difícil hoje em dia, né? É ter um carro, viajar, ter um bom plano de saúde, uma boa escola para os filhos, ou buscar qualquer outro bem material que nos faça felizes e que traga também felicidade para aqueles que amamos. Renunciar a tudo isso, especialmente nos tempos que vivemos, num planeta em que o nosso veículo físico precisa de certos cuidados e diante de tantos apelos materiais, renunciar nos parece muito difícil. E de fato é. E aqui não tem como a gente não lembrar de Francisco de Assis, né? Que abandonou tudo, todo o seu berço de ouro. Ele sabia que estaria abandonando sua fortuna por algo muito melhor. Mas se para nós é muito difícil ainda essa renúncia, nós precisamos ter em mente que o importante é que tudo o que possuímos, que não tenha sido recebido por herança ou tenha sido adquirido com nosso trabalho digno, é importante, é lícito. E também precisamos saber possuir as coisas. Precisamos aprender a usufruir sem se apegar aos bens materiais. Precisamos estar muito atentos, lembrando que a gente pode possuir os bens materiais sim, mas vigiando para que esses bens não nos possuam, não nos ceguem, nem nos tornem soberbos, vaidosos, orgulhosos e até criminosos. Não podemos ser escravos do dinheiro, da fama, do sucesso, até porque sabemos que nada nos pertence e tudo o que nos foi permitido conseguir pode nos ser tirado a qualquer momento. Então, temos que usufruir da melhor forma, imbuídos de humildade e caridade. Lembram da primeira frase da página inicial que foi lida pela Eliane? Emmanuel pergunta: afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Ser benevolente, banindo de nossas vidas o egoísmo, amando-nos uns aos outros, preservando a natureza, tudo isso são formas de honrar tudo o que Deus nos deu e dá. Quando a gente consegue utilizar com sabedoria e fraternidade os benefícios que o dinheiro pode comprar, já estamos fazendo bom uso da riqueza material em prol da nossa riqueza espiritual e moral, porque certamente aprendemos a desapegar, a dividir, a sermos caridosos. No capítulo 2, no item 2 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec esclarece o seguinte, abrindo aspas, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito conforme entende o mundo e rico em qualidades morais. Fecha aspas. Resumindo, Kardec diz que o reino dos céus, que é a paz que a gente tem no coração, como disse Jesus, pertencerá aos humildes e não aos orgulhosos. E isso independe de classe social, de nível cultural. Quando nós somos orgulhosos, nós nos julgamos superiores. Vivemos em função de nós mesmos, só enxergamos nosso próprio umbigo. Somos incapazes de enxergar um irmão como um igual, ou até de aceitar a existência de Deus como Criador máximo,
como algo superior a nós mesmos. Os orgulhosos muitas vezes são chamados de professores de Deus. Vocês já ouviram essa expressão? Primeira vez que eu ouvi, eu achei até engraçado. Professor de Deus. Por se considerarem superiores e entendedores da ciência, os orgulhosos veem os humildes como pobres de espírito e se esquecem, ou preferem não acreditar, que foi na simplicidade que Jesus encontrou os seus discípulos, entre pescadores, e não entre os escribas e os fariseus. Nós lembramos também, porém, que não podemos confundir humildade com submissão, com subserviência, com medo ou fraqueza. Nada disso. Para Jesus, a humildade é um ato de respeito e gratidão a Deus. É também a atitude do homem que não se julga superior a um irmão. E o orgulho, ele pode ser interpretado justamente como a revolta e a falta de fé nos desígnios do nosso Pai. É também a atitude daquele que se acredita na mesma condição, no mesmo patamar que Deus, quando não se acha superior, né? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? Os benfeitores espirituais, então, deixando bem claro que se referem ao progresso moral, respondem que os obstáculos são o orgulho e o egoísmo. E ainda esclarecem que, para além dos prazeres dos bens terrenos, há uma felicidade muito maior e infinitamente duradoura. Por pobres de espírito, então, dando o significado no conceito em que Jesus usou essa expressão, no conceito não, no contexto, né, em que Jesus usou essa expressão, nós podemos entender que pobres de espírito são aqueles que, querendo evoluir de fato, querendo ser perfeitos, reconhecem o quanto ainda são carentes de espiritualidade e, por se auto-reconhecerem assim, se esforçam por melhorar. Como verdadeiro espírita, não é? Que se esforça para domar suas más tendências e vai se transformando moralmente. Está aí uma chave para o progresso moral, a humildade. Em muitas traduções e versões dos evangelhos, a gente já pode ler bem-aventurados os humildes de espírito, porque já sabemos que pobre de espírito, ser pobre de espírito, é ser pobre em orgulho, pobre em egoísmo, o que significa, por outro lado, ser rico em humildade e simplicidade. É saber-se igual, nem inferior, nem superior a ninguém. Mas precisamos estar atentos. A gente não pode também confundir ser humilde com ser humilhado. E como às vezes, a gente não se sentir humilhado diante de certas situações que vivemos, né? E não são poucas, não, né? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente reage? A gente precisa buscar entender que aquele que nos humilha, que nos agride, pode estar sofrendo ou nos usando como um degrau para subir, para crescer e se sentir superior, porque lá no fundo ele se reconhece inferior moralmente. Antes ser o ofendido que o ofensor. E isso me faz lembrar daquele filme chamado O Extraordinário, vocês lembram? Com a Julia Roberts, em que ela vivia a mãe de um menino que tinha uma deformidade craniana, né? E ela, então, no primeiro dia de aula do menino, já prevendo situações de bullying que ele poderia viver na escola, ela disse a ele o seguinte: quando você tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E ele é gentil sem ser humilde, sem se humilhar, né? Sem deixar que pisem nele. É muito diferente. Ele se aceita, ele passa a ser aceito, respeitado
e consegue se livrar daquele capacete de escafandro, né, com o qual ele se escondia. Ser gentil é ser humilde e ser forte ao mesmo tempo. Mas da mesma forma que sofrer não é bom, ser humilhado também não é, né? A gente precisa amar a nós mesmos, tendo em mente as palavras de Jesus, que disse: pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nos fala Sergito Cavalcante, em seu livro Diretrizes para uma Vida Feliz, o seguinte: a humildade é uma posição interior, não pode ser avaliada pelo ponto de vista econômico. Nós vemos muitas pessoas ricas materialmente que são pessoas humildes, simples, e vemos também pessoas pobres em recursos, mas com tanta soberba, né? Sergito continua: humildade é doçura, afabilidade e benevolência. Os grandes no mundo dos espíritos serão os pequenos na terra. Quem nasceu o maior, pois, seja o menor de todos, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Finaliza Sergito lembrando das palavras de Jesus. Lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de igualdade, os Espíritos advertem na questão 807 que, independentemente da posição em que nós nos encontremos, precisamos manter a igualdade que há entre nós. Entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, entre patrões e empregados, entre professores e alunos, e entre alunos e alunos, inclusive, entre pais e filhos, entre todas as raças, entre todos os credos. Nenhum de nós é melhor do que o outro. E se a gente não entender isso e pisar no outro por se julgar superior, vamos estar sujeitos à lei de causa e efeito, para um dia experimentarmos os sofrimentos que impusemos aos outros. Ser humilde é saber respeitar o outro, ainda que a gente se encontre numa posição de liderança, de comando. Segundo Santo Agostinho, olha que coisa bonita que ele diz, que cada um aprenda humildemente de outra pessoa aquilo que deve aprender. E o que ensina a outros, que comunique a seus discípulos o que recebeu, sem orgulho nem inveja. Nessa mesma linha de pensamento de Santo Agostinho, temos uma fala do nosso grande Paulo Freire, que diz o seguinte: ao professor cabe a humildade de saber ouvir, dar espaço à voz do outro, resgatar o aluno da sua linguagem padrão para um universo maior, ao aprender com o aluno e com outros no meio de convívio. É a convivência, né? É a convivência com humildade para o aprendizado. Quem ensina sabe quanto aprende com seu aluno. Quem ouve um sofredor, quem abranda a fome de alguém, aprende muito. Ser humilde, a gente pode dizer que é ser inteligente, não é? Na literatura, nos romances, o que a gente mais vê é o duelo entre o bem e o mal, né? Entre o humilde e o orgulhoso. Na maioria das vezes, o orgulhoso, o mal, acaba perdendo no final. Ou até já perdeu e não percebe, né? Acontece muito isso. Quem leu O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, deve se lembrar
de quando o Pequeno Príncipe chega acho que no segundo planeta da viagem que ele estava fazendo. Ele, chegando nesse planeta, ele encontra um único habitante, um homem extremamente vaidoso, que quando vê o menino grita: "Ah, um admirador veio me visitar." Oh, meu Deus. Será por isso que ele vivia tão só? Nós temos muitos exemplos de humildade de pessoas que viveram entre nós. Gandhi, como já falamos, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, entre tantos outros. Na história de Irmã Dulce, tem uma passagem, quem já leu a história dela, ou viu aquele filme recente, tem uma passagem que ela estende a mão a um homem para pedir ajuda financeira para as crianças que ela estava abrigando, cuidando. Esse homem vai e cospe na mão dela. Ela recolhe aquela mão suja e, para surpresa dele, oferece a outra mão e diz algo mais ou menos assim: aquela foi para mim, agora deu das minhas crianças. Lindo. Eu não sei, né? Eu não me considero capaz ainda de tamanho gesto. Mas a gente precisa buscar esse tipo de atitude, né? Nós sabemos que a origem do mal, de todos os nossos vícios morais, está no orgulho e no egoísmo. Do lado oposto, nós temos justamente a humildade, que enseja todas as outras virtudes, inclusive a gratidão. A humildade deve ser demonstrada nos atos de caridade, quando a gente faz o bem sem ostentar, sem esperar reconhecimento. Muito pelo contrário. Sendo gratos a Deus por termos aquela oportunidade de sermos caridosos. Em sua segunda carta aos Filipenses, Paulo de Tarso disse o seguinte sobre Jesus: que ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Ao contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Jesus se fazia pequeno para estar entre os pequenos, entre nós, porque ele era grande. E, inegavelmente, foi o maior exemplo de humildade que já pisou na terra. Ele que declarou estar entre nós para servir e não para ser servido. Atribuía a Deus os seus prodígios quando dizia assim: nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Também mostrou humildade quando disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem fala de si mesmo busca a própria glória. Jesus nasceu em uma manjedoura, entre animais, num berço de palha, ao contrário do berço de ouro que esperavam dele. Lavou pés, enxugou lágrimas, caminhou entre leprosos, dormiu com mendigos, não julgou adúlteros nem prostitutas e comeu com ladrões e traidores. Antes de curar, ele perguntava: o que queres que eu faça? Mesmo já sabendo. Porque ele respeitava o livre-arbítrio do outro, né, daquela pessoa. E curando, ele mostrava que o mérito não era só seu. Ele fazia a pessoa ver que ela tinha um papel importante naquela cura quando ele dizia a ela: a sua fé te curou. Jesus, acima de tudo, foi humilde para pedir perdão ao Pai e rico para perdoar numa cruz aqueles que o condenaram à morte física, crucificado entre assassinos e ladrões, porque ele tinha dentro dele o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de quem já aprendeu a amar.
Por isso, quando seus discípulos lhe perguntaram quem é o maior no reino dos céus, ele chamou um menino, uma criança, repreendeu seus discípulos dizendo: aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, para finalizar, que o tempo está terminando, nós vamos trazer para os dias de hoje a pequena história judaica contada lá no início da nossa exposição. Vamos traçar um paralelo entre aquela tempestade no mar e a pandemia. Muito pouco ou quase nada a gente sabe sobre a Covid-19. Essa é uma realidade. Portanto, não vamos subestimá-la, tratando-a por gripezinha, ou então bradando: eu sou forte, eu não pego esse vírus. Muito menos tentemos nos mostrar invencíveis, deixando de usar máscara com o argumento que já tivemos a doença. Não vou pegar de novo. Né? Não nos julguemos especiais. Nós não somos o protegido de Deus, que por isso temos anticorpos celestiais, sabe? Deus cuida de todo mundo, protege todo mundo com igualdade e equidade. Nós já ouvimos muita gente falando: esse vírus é democrático. E ele não escolhe classe social, ele atinge a todos indistintamente. Portanto, sejamos cuidadosos, humildes e caridosos. Vamos usar máscara quando a gente estiver fora de casa, para a gente poder se preservar e preservar aos outros. Ter autocuidado é ser grato a Deus pela vida. Portanto, que como aquele sábio da história, nós saibamos abaixar nossas cabeças diante dos desígnios de Deus, enfrentando os nossos desafios com coragem e fé, mas sem perder a humildade. Que entendamos que felizes são os simples, que se elevaram espiritualmente por terem a consciência leve, em paz. Não busquemos ser melhores que ninguém, nem sermos os donos da razão. Sejamos gentis, sejamos extraordinários. Gostaria, assim, de finalizar com uma citação de Chico Xavier, um exemplo notável de caridade e simplicidade, para que fique para nossa reflexão e aplicação em nosso dia a dia. Chico disse assim: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, meus amigos, eu deixo vocês agora com a nossa querida Graça, que vai fazer a prece final, quando nossas águas serão magnetizadas e nós receberemos em nossos lares vibrações de amor e luz, e também aos lares daqueles que estão em nosso coração, em nossos pensamentos. Vamos aproveitar então esse momento. E eu agradeço a Deus e a todos vocês por mais esse encontro, desejando conforto e luz para nossa alma, paz para nossa mente, saúde para nosso corpo e muita humildade em nossos corações. Muita paz e um bom fim de semana a todos. Vamos orar? Senhor Jesus, após mais um encontro de estudo, os nossos corações estão repletos de gratidão e de paz. É grande, Senhor, a nossa alegria de fazer parte de seu discipulado e desta forma saborear o pão espiritual, alimento sublime para o nosso ser, tão sedento de luz. Neste momento, Jesus, de recolhimento, banhados com tanta paz, suplicamos, divino amigo,
a nos ensinar a semear amor a todos os que precisam de estímulo. Permite, Jesus, que os amigos espirituais nos emprestem a condição necessária para, como seus discípulos, possamos distribuir ânimo àqueles que brandam por além. Neste momento, estendemos a paz que nos envolve aos hospitais, aos desabrigados, aos que perambulam pelas ruas sem rumo, a todos aqueles que choram. Rogamos que os bons amigos da casa de Irmã Rosa possam adentrar nos nossos lares, abençoando todos os recantos com luz e paz, que possam confortar e encaminhar os espíritos que porventura aí se encontram e que necessitem de socorro. Jesus, amigo, apresentamos as águas para serem fluidificadas, possibilitando desta forma o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Fica conosco, Senhor, fortalecendo-nos para as lutas do mundo. Meus queridos amigos, muita paz.